Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. E conforme a gente combinou semana passada, vamos dar sequência no conteúdo através de videoaulas. E o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar para esse segundo trimestre são os sistemas de monitoramento. E os sistemas de monitoramento são softwares que possuem funções específicas de coleta e fornecimento de dados da operação. Esses dados eles podem ser desde dados simples até mesmo relatórios altamente elaborados, com presença de gráficos e indicadores. Os sistemas extraem uma enorme quantidade de dados, tanto da máquina base quanto do cabeçote, e assim formando uma base de dados que pode ser transmitida remotamente ou através de instrução USB. Ou seja, um sistema de monitoramento ele faz coleta de todos os dados da máquina, tanto do operador, ela faz uma varredura geral, então ele coleta muitos dados, ou seja, forma uma base de dados bem grande, e essa base de dados ela pode ser transmitida através de sinal Wi-Fi ou sinal 4G, se a máquina tiver essa capacidade, ou ela pode ser extraída tradicionalmente por pendrive na extração USB. E assim, um sistema de telemetria ele tem 5 pontos interessantes que a gente pode destacar. Esses pontos são a telemetria, o controle e calibração da máquina, o monitoramento de manutenção, e esses dois pontos aqui são gerados através desses outros três, ou seja, os dados de produção e eficiência e as orientações de planejamento e sobre a operação. Desses 3 pontos que eu destaquei primeiro, que é a telemetria, o controle e calibração e o monitoramento de manutenção, a gente pode destacar eles como os principais pontos de um sistema de monitoramento. Por quê? Porque a telemetria ela é a base no sistema, é a base principal. A telemetria ela faz a coleta de todos os dados da máquina, ou seja, os dados de consumo de combustível, de horas do motor, de manobra, de eficiência. Então a telemetria ela capta esses dados. O controle e a calibração ele é um ponto importante porque a gente pode destacar o ponto de segurança primeiro. Chegou um operador, ele vai trabalhar e vê que a máquina está descalibrada para a operação que ele vai realizar, ele já efetua a calibração na hora. E assim, trabalhar com a máquina descalibrada para a operação que você vai realizar no turno é se submeter a uma condição insegura. Lembre-se disso, a gente trabalhou isso no módulo de segurança. E quando a gente se põe numa condição insegura, consequentemente, a gente pode correr o risco de sofrer um acidente. Então, por que a importância do controle de calibração? Além da segurança. A gente pode ter duas operações. Falando em corte com harvester, a gente pode ter duas operações. O corte raso e o corte com desbaste. Por exemplo, o turno da noite trabalhou realizando desbaste. Mas você que vai entrar no turno do dia vai realizar corte raso. Ou seja, então a calibração pro corte de desbaste pode ser diferente da calibração pro corte raso. Então, trabalhar com a calibração da máquina da maneira errada vai prejudicar a operação e vai fazer você ter um rendimento menor, não vai trabalhar com a qualidade certa e também vai se submeter a uma condição insegura, certo? Por isso a importância do controle de calibração. A gente sempre está calibrando a máquina para a operação que a gente vai realizar. Falando em monitoramento de manutenção. Com os dados de telemetria, a gente consegue fazer esse monitoramento de manutenção. Ou seja, o sistema presente na máquina ele vai informar sempre que houver uma falha na máquina. Por exemplo, você chegou no teu turno e viu que tem uma luz acesa no painel. Lembre-se, essa parte é simbologia. Vocês estão estudando com o professor Luiz Cristiano. Na minha máquina apitou um sinal de filtro de combustível. Se eu não tivesse sistema de monitoramento, eu nem saberia qual que era o problema da minha máquina estar sem força no começo do turno. Mas como eu sei, eu vou contatar o mecânico para a gente efetuar a troca do filtro de combustível e não trabalhar com a máquina fraca. Trabalhar por quê? Se trabalhar com a máquina fraca, consequentemente a gente vai estar trabalhando uma condição insegura e consequentemente correndo o risco de sofrer um acidente. Então, mas hoje a gente vai falar bastante de telemetria. E assim, telemetria ela é um sistema tecnológico de monitoramento utilizado para comandar, medir ou rastrear algo à distância, através de comunicação sem fio.
A telemetria ela é utilizada para monitorar em tempo real os componentes da máquina e suas condições. Através dos dados da telemetria da máquina é possível gerar relatórios como os de produção e os de eficiência do operador. Lembra? A gente falou que a telemetria é a base do sistema. Então, com a telemetria a gente consegue gerar esses dados de produção e eficiência do operador. Aqui a gente tem um exemplo claro de um sistema de monitoramento aqui nas imagens. Esse sistema aqui é o sistema Remote Log da TigerCat. E assim, na telemetria, a gente tem os principais dados que são extraídos nela. A gente extrai consumo de combustível, horas do motor, tempo ocioso de máquina, horas trabalhadas e tempo de máquina desligada. Por que é importante o consumo de combustível? No consumo de combustível, a gente consegue ver as condições que a gente está trabalhando. Se um operador está trabalhando de uma maneira que esteja forçando mais a máquina, ou que a máquina está numa condição mais que dependa um pouco mais do motor e acaba gerando maior combustível, maior gasto de combustível. E falando nesse assunto aqui, nessa tela aqui a gente consegue ver o monitoramento de combustível. A gente aqui tem 4 máquinas, 2 Feller Bunchers, uma carregadeira e um harvester. E esse sistema de monitoramento, ele destaca em seguintes pontos. A gente tem o último nível de combustível registrado, ou seja, aqui mostra o tanque de combustível da máquina, o seu último registro que foi transmitido para o sistema. A gente tem a idade do relatório, ou seja, ela é há quanto tempo foi tirado o último relatório que informou isso aqui. Ou seja, nesses casos aqui, desse primeiro Feller Buncher faz 3 horas que foi informado que ele estava com o tanque cheio. Da carregadeira, faz 1 hora que ela estava chegando a 1/4 do tanque. Há 21 horas, foi informado que o Feller Buncher 3 está com o tanque vazio. E há 20 horas que o Harvester estava quase com o tanque cheio. Esse sistema também ele mostra a última atividade da máquina. Ou seja, ele mostra aqui a hora e a data que foi o último registro do sistema da máquina. E aqui no tempo estimado, ele tem as informações da autonomia do tanque e do consumo. Aqui. Para a gente falar em autonomia, para a gente contextualizar de uma maneira mais prática, lembre-se do carro de vocês. Vocês mexendo no painel do carro, vai ter uma função lá, dependendo do carro, ele vai mostrar a autonomia do tanque. Em um automóvel normal, ele mostra em quilômetros. No nosso caso, nossa máquina, ele mostra em horas. E aqui embaixo, ele mostra o consumo de combustível. Nesse caso do Feller Buncher 1, ele mostra um consumo de 35,58 litros hora. No caso da carregadeira, ela tem 17,2 horas de autonomia ainda de trabalho e tem um consumo de 21,86. O terceiro Feller Buncher, ele está zerado o consumo. O consumo ele marca 25,61, mas a autonomia marca 0. Por quê? Porque está com o tanque vazio. E o Harvester aqui embaixo, ele mostra um consumo de 25,61 litros horas e uma autonomia de 28,86 horas. E assim, analisando somente essas informações aqui, a gente pode ter noção de algumas coisas. Por exemplo, o Feller 1 ele gasta 35,58 litros hora. Mas o Feller 3 aqui embaixo, ele gasta 25,61. Ou seja, o operador desse Feller aqui, dessa máquina aqui, tem um consumo de diesel maior que essa. Aí a gente tem que entender o porquê. Vamos supor que esse Feller Buncher aqui, ele está trabalhando numa área plana. Ou seja, não está forçando tanto o motor, não está forçando a bomba de nivelamento de cabine. Então, consequentemente, o consumo dele vai ser menor. Já o Feller Buncher 1 está trabalhando numa área mais declivosa, onde está precisando forçar mais o motor, forçar mais a bomba, ou até mesmo está trabalhando com madeira de uma bitola maior, onde seja necessário fazer mais um corte. A madeira pesa, então, consequentemente, você vai ter um esforço maior da grua.
E isso justifica esse consumo maior. Isso a gente consegue tirar essas conclusões somente vendo o consumo de combustível. No gráfico embaixo, a gente consegue ver um total do consumo de combustível. No dia 10/7 de 2017, o Featherbancher 1 consumiu bem pouco combustível. Já a carregadeira consumiu mais e o Featherbancher 3 consumiu bastante. E assim por diante, durante os dias aqui. Lembrando que essas datas aqui estão no sistema internacional, ou seja, mês primeiro, dia e ano. E falando em horas do motor. As horas do motor também são importantíssimas para a telemetria, porque com as horas do motor a gente consegue gerar as preventivas da máquina. Toda máquina tem um conjunto de manutenções preventivas que são geradas a partir das horas do motor. Ou seja, uma troca de óleo é feita por horas do motor, uma troca de óleo hidráulico também. Ou seja, é um dado extremamente importante para a manutenção preventiva, essas horas do motor. E também, dependendo da empresa ou da maneira que é feita a operação, as horas do motor também determinam os ciclos que a máquina vai trabalhar. Se a máquina vai trabalhar com turno cheio, se ela vai trabalhar tantas horas por turno. Isso é um dos fatores que as horas do motor definem. Também é verificado o tempo ocioso da máquina, onde a máquina ficou ligada, mas não trabalhou. A gente consegue também verificar as horas trabalhadas da máquina e o tempo que a máquina ficou desligada. Nessa segunda tela aqui, a gente consegue ver bem a questão das horas trabalhadas. Essa tela aqui ainda é do Remote Log da TigerCat. E o que a gente consegue ver na aba de atividades. O ícone verde aqui, ele diz respeito à produção. O laranja é o abastecimento. O tempo azul é o tempo ocioso da máquina, ou seja, o tempo que ela ficou ligada, mas não trabalhou. Em preto no gráfico, a hora desligada da máquina. E aqui em vermelho, o tempo que ela apontou em manutenção. Vamos analisar o Featherbancher 1. Podemos ver que às 6 da manhã começou o turno da máquina. A máquina trabalhou até às 11, ficou das 11 ao meio-dia desligada, trabalhou das 12 às 14, ficou mais um período desligado. Aí ela trabalhou das 14h30, por exemplo aqui, até as 15h30. Opa, ela ficou alguns minutos ociosa aqui, trabalhou mais um pouco, e abasteceu e fechou o turno do dia. Lembrando que aqui é uma análise de 24 horas, ou seja, análise diária. E o que a gente consegue interpretar somente vendo esse gráfico aqui? Como a máquina iniciou o turno às 6 e trabalhou até às 11, das 11 ao meio-dia, podemos dizer que isso aqui é a hora do almoço do operador. Mas e esse horário aqui? Das 14 às 14h30, que a máquina ficou desligada. Hipoteticamente, a gente pode dizer que a máquina foi transportada para um outro bloco de trabalho. Ou seja, a máquina não vai ligada em cima de uma prancha ser transportada. Aqui, ela voltou a trabalhar no novo bloco. Podemos dizer que esse tempo ocioso aqui, o operador precisou de uma orientação para como prosseguir a atividade na área. Ao receber essa orientação, ele voltou a trabalhar. Ao final do turno, ele abasteceu a máquina e encerrou o turno. Na carregadeira aqui, a gente pode analisar da seguinte maneira. O turno começou às 7h30, ela trabalhou até às 9 e ficou um tempo ocioso. Trabalhou um pouquinho, tempo ocioso, trabalhou mais um pouco, ociosa novamente e assim por diante. Como sabendo que a operação de carregamento depende dos caminhões, podemos dizer que esse tempo que ela ficou ociosa aqui foi o tempo que o operador esperou até chegar um caminhão. Ele carregou um caminhão, ficou mais um tempo esperando chegar caminhão. Chegou vários caminhões aqui, ele carregou, ficou ocioso, trabalhou, ficou ocioso e assim por diante, durante o turno. Na aba de baixo aqui, a gente consegue ver o seguinte: as produções e as atividades por dia. Ou seja, no dia 9 para o dia 10 não houve nenhuma produção, nenhuma movimentação da máquina.
Ou seja, podemos dizer que aqui foi um domingo. Mas do dia 10 para o dia 11, já teve atividade. E essa atividade aqui é a atividade do gráfico acima. E assim por diante. A gente consegue verificar isso diariamente através do sistema. E assim, pessoal, uma coisa muito importante é a telemetria. Por isso que a telemetria é um ponto extremamente importante. Só com a telemetria, a gente conseguiu ver o que a máquina produziu em horas, o tempo que ela ficou desligada, o tempo que ela ficou ociosa e o tempo que ela abasteceu. Para quem está analisando esses dados lá no escritório, ele consegue ter uma noção de como foi a operação dele no dia, somente observando isso aí, esses dados. E por que a telemetria é tão importante não só como máquinas na nossa operação? A telemetria, por exemplo, ela extrai dados de uma corrida de Fórmula 1, onde é medido até a força de gravidade em que o carro exerce ao fazer uma curva. É medida a aerodinâmica do carro. Ou seja, toda aquela tecnologia que é gerada na Fórmula 1 é através da telemetria, onde você vê aqueles gráficos na tela da televisão mostrando a velocidade que o piloto fez a volta, até mesmo a temperatura dos pneus eles mostram de vez em quando lá. E isso é tudo resultado da telemetria. Ou seja, a telemetria é a base de um sistema de monitoramento. Ela puxa todos esses dados, gera um banco de dados e a partir desses dados a gente consegue gerar relatórios como esse, onde a gente consegue interpretar, por exemplo, um turno de uma máquina inteira. Isso é extremamente importante. E assim, essa aula a gente vai falar sobre telemetria, falou sobre telemetria. Eu vou deixar uma atividade para vocês no sistema e qualquer dúvida sobre telemetria, do que a gente falou até agora, vamos discutir, vamos tirar as dúvidas para a gente poder seguir em frente. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão.